Aos Zupac, aos fãs do esporte, quem sextou muito, inclusive logo cedo, foi o Steph Curry, né? Esse sextou o tempo inteiro. Esse sextou no sábado aí. Como eu sou fã, falando sério. Ou na quinta aí. Ontem ele sextou demais. Porque o jogo terminou depois da meia-noite, né? Já foi na quinta, já foi sexta. O cara que mudou a história do basquete, né? Impressionante. Tem gente que reclama, que não gosta, que discute ainda, olhando as redes sociais. Porque ganhou outro campeonato, porque o Kawhi machucou, o outro foi o Kevin Durant que carregou, que joga muito também. O meu segundo jogador preferido da NBA, junto com o LeBron 3. Outro agora foi contra o Tatum, que é o iniciante, cara. Os haters dominam Você viu o deboche dele? Eles estão atuantes em todos os lugares. O deboche dele, quando perguntaram, né, quando ele renovou, perguntaram quantos títulos você acha que ele vai ganhar, e aí todo mundo, os comentaristas dizendo 0. Da ESPN. E, inclusive, os comentaristas da ESPN americana. E aí, ontem, ele fez o zerozinho, assim, dos comentaristas. Mas isso é um outro assunto, tá? Daqui a pouquinho a gente fala sobre NBA. Vamos voltar a falar sobre o Bruno Henrique. Eu começo com você, Gustavo Zupac. O tamanho da ausência do Bruno Henrique nesse time do Flamengo. Agora, a gente lembra, sim, era um jogador que estava se machucando com mais frequência do que gostaria. Todos os treinadores que passaram por lá ultimamente. O nível da temporada do Bruno Henrique, por todo esse contexto, não era o mesmo das últimas temporadas. Verdade. Mas ainda assim é um jogador muito importante. O Birner tocou num ponto essencial ontem que a gente falava sobre, porque não é só a qualidade do Bruno Henrique, né? Não é só achar alguém que jogue na mesma faixa de campo que ele joga, alguém bom o suficiente para atacar pela esquerda. É a quantidade de funções, né? De atributos que ele agrega ao time do Flamengo. Então, mesmo, e não vai ser agora, né? Como disse o Pedro Henrique Torre, mesmo considerando o instante em que o Everton Cebolinha puder jogar, o Everton Cebolinha, ele é um reforço comparável ao Bruno Henrique, mas as características são diferentes, né? Porque o Bruno Henrique, ele é um ponta, mas ele é um excepcional finalizador, um excepcional ele é o melhor cabeceador do time do Flamengo, né? Do ataque do Flamengo principalmente, é o Bruno Henrique, não é o Gabriel, é o Bruno Henrique, né? O Pedro é reserva. Então o Flamengo perde não só um jogador de velocidade, de lado de campo, mas um cara que tem uma série de outras características, né? Porque esse é o Flamengo. O Flamengo dos seus melhores momentos, é um time que o Gabriel movimenta para o Bruno entrar, que o Everton Ribeiro, que o Arrascaeta troca com o Bruno Henrique para o Arrascaeta cair pela esquerda, para o Bruno centralizar. Então, ele tem muito mais funções do que só ser um cara de velocidade. E os jogadores que são cotados para substituí-lo, e o Sormani trouxe hoje a informação, né, no F90, que o Dorival vai de Vitinho. O Dorival vai dar sequência para o Vitinho. Até em 2018, na última... Ele elogia o Lázaro, mas vai de Vitinho. E aí, na passagem recente, na última do Dorival, em 2018, o Vitinho jogou bastante com ele, né? E era o começo do Vitinho, se não me engano, tinha chegado há pouco tempo no time do Flamengo. Mas o Vitinho não é exatamente esse jogador. O Lázaro não é exatamente esse jogador. O Everton Cebolinha, quando tiver, não é esse jogador. O Marinho também não é esse jogador. Cada um tem um pouco da característica, mas o Bruno, ele agrega muita coisa. Então, é um desfalque muito pesado para o funcionamento ideal desse ataque do Flamengo. E o Vitinho, que vai ter a sequência, ele tem que jogar mais, sabe? Ele tem que ser mais rápido na tomada de decisão, ele tem que se aproximar mais, porque dos homens de frente, tem que ser um pouco mais objetivo, porque nos últimos jogos, o Vitinho, ele entrou numa rotação diferente, menos objetivo, e o jogo não permite isso. Então, acho que por todo esse contexto, é um desfalque muito pesado que o Dorival vai ter que administrar. Olha, acho que o Vitinho está pensando assim, pelo menos a gente vai jogar lá no Mineirão, não vai jogar no Maracanã, né? E eu não preciso escutar tanta vaia como ele escutou na última partida contra o Cuiabá. E olha que era o Flamengo vencendo, mas substituindo o Bruno Henrique, o torcedor não gostou. Mas ele não foi bem. Eu concordo com o torcedor. A questão de vai ou não vai, é pessoal. Não sei nem se ajuda durante o jogo, talvez até atrapalhe. Atrapalha, claro. Eu acho que a vai é bem-vinda por parte do torcedor quando o jogador se omite, quando é um jogador que está nem aí em campo. Não acho que é o caso. Então, não acho a vai útil, mas eu entendo a crítica porque, como disse o Zupac, ele entrou numa rotação abaixo e pensando do jeito que o Dorival prepara o Flamengo... Aí estou falando do segundo jogo do Flamengo, o Zupac já chamou a atenção, o Bruno Henrique muitas vezes ia para dentro, né, como um centroavante, o Gabigol saía, ou até dobravam em cima dos dois zagueiros, que matava a sobra, e o Ayrton Lucas tinha o corredor para passar do lado esquerdo, avançando, fez um gol assim e deu muito trabalho, até o Bruno Henrique sair. Quando entra o Vitinho parece um pouco preso ali, um pouco sem a mobilidade, sem a compreensão da movimentação necessária. E a jogada dele, quando é para dentro, é lenta. E aí o Ayrton Lucas ficou tímido para passar. Tanto é que o Flamengo vai para o intervalo, o Dorival conversa com o Vitinho melhora a movimentação. E aí o Ayrton Lucas consegue passar porque você ganha de novo o lateral avançando. Porém, você não ganha
com o Bruno Henrique faz o segundo centroavante, ou até o centroavante com o Gabigol saindo pela direita, confundindo a marcação, como ele fez, por exemplo, no cruzamento para Arrascaeta cabecear a bola sozinho na trave do lado esquerdo. Quer dizer, toda essa movimentação do Flamengo, ela é comprometida pela saída do Bruno Henrique. E o Everton Cebolinha, lá na frente, quando estrear, pode até ser mais decisivo individualmente do que vinha sendo o Bruno Henrique nos últimos tempos. Acho o Bruno Henrique o melhor jogador de 2019 do Flamengo, tá? Para mim, gigante. Mas como tem se machucado muito e a equipe coletivamente não funcionou e tecnicamente vários jogadores estavam abaixo, acho que até pela parte emocional, ele não vinha decidindo tanto. O Everton Cebolinha pode decidir individualmente como ele, mas não vai também, como disse o Zupac, fazer todas essas funções. O Dorival pode montar um time competitivo, forte, vencedor, sem o Bruno Henrique, só que algumas mudanças, inevitavelmente, na dinâmica de jogo vão acontecer. Seria a sua escolha o Vitinho ou o Lázaro Zupac? E a gente já pode falar também do Everton Cebolinha. Chega como titular. Nesse caso, né? Porque a gente falava sobre o Everton chegando e se ele ia brigar ou não com o Bruno Henrique, e agora chega como titular. Eu reconheço a temporada ruim do Vitinho, mas eu acho que por característica eu colocaria, eu insistiria um pouco mais nele. Assim. O Lázaro faz uma temporada melhor que a do Vitinho, mas os bons momentos do Lázaro, na minha visão, os melhores, foram quando, nas mãos do Paulo Souza, quando o Flamengo atacava com 3 zagueiros, e ele era um cara bem aberto pela esquerda, às vezes vindo em diagonal, mas ele era o ala. E o Bruno Henrique, como a gente falou, nesse melhor funcionamento dele, ele não é um ala, ele é um atacante. O melhor do Bruno Henrique é um segundo atacante. Ele pode ser um ponta, mas o seu melhor aproveitamento é um segundo atacante. No time de 19, era um time que jogava quase no 4-4-2, com Gabriel e Bruno Henrique enfiados. Era basicamente esse o time. Então, eu iria com o Vitinho, mas entendendo de que ele precisa dar uma resposta, né? Porque em nenhum dos 3 entrega tudo, né? O Lázaro não é um ponta nesse perfil, um cara para fechar. O Marinho gosta de jogar do outro lado, então o Vitinho, na minha visão, deveria ser um pouco mais trabalhado. Outra alternativa, que também não é a ideal, é você mudar o papel de Everton Ribeiro e Arrascaeta, colocar o Pedro com o Gabriel, mas também você mexe muito. Isso eu acho que é mais para circunstância de jogo do que propriamente para começar. E o Everton Cebolinha, ele é uma excelente contratação. Com o Bruno Henrique saudável ou não. Então, assim, é um jogador mais jovem que o Bruno Henrique e que os companheiros. Acho que não seria mais jovem que o Gabriel, acho que é também. É um jogador com um nível técnico para Brasil bastante alto, que não teve muito sucesso na sua passagem pelo Benfica, mas que vem com capacidade, com potencial para desequilibrar jogos. É um nível de reforço para o nosso futebol capaz de desequilibrar jogos. Se ele vai ou não vai depender de 2 coisas, da forma física e técnica dele e do impacto coletivo, do trabalho do Flamengo, da formação como um time. Mas quando a gente olha para o mercado e para as contratações possíveis para um ponta, o Everton Cebolinha é uma das melhores opções possíveis. O Flamengo tinha dinheiro para cacifar, foi lá, cacifou e trouxe o Cebolinha, uma ótima contratação. E não foi barato, né? Não, o negócio não é barato mesmo. 3 milhões de euros ali é mais ou menos a cifra Benfica que pagou 20, o Flamengo. tomou um pequeno preju, mas vendeu. Bom, é da vida também. 26 anos ele tem, tá? 26. E o Gabriel, 25 anos, são da mesma geração, ele é um pouquinho mais velho do que o Gabigol. Você escolheria o Lázaro no lugar do Vitinho para substituir o Bruno Henrique? Se eu pudesse olhar, não estou falando que o Dorival não tem condições, mas se eu pudesse olhar apenas para o futebol dos jogadores nesse momento, nessa reconstrução que o Dorival está fazendo no Flamengo, eu escolheria o Lázaro. Porém, eu acho que, olhando tudo que aconteceu no Flamengo ultimamente, o tempo que o Dorival vai ter ali, ele não pode descartar jogadores tão rapidamente. Então, se ele tira o Vitinho e bota o Lázaro, a impressão, acho que vai chegar no momento lá dentro, entre jogadores que, a não ser um ou outro, porque são muito grandes e tecnicamente acima da média, que o cara não pode ter uma partida ruim, que ele vai perder a posição, e aí isso vai gerando uma situação que é muito parecida com aquela que o Flamengo vivia até o Dorival chegar. Então, ele não pode olhar só para a coisa do futebol, do jogo em si. Então, eu entendo... Nesse início, principalmente, Nesse início. Acho que daqui um mês e meio, depois, para o Vitinho jogar mal de novo, dá troca e ninguém vai olhar torto. Então, se eu olhar só para o futebol, eu iria com o Lázaro. Mas eu entendo a decisão do Dorival, caso ele vá com o Vitinho, ou até se ele colocar o Marinho.
eu vou entender a decisão. Everton Ribeiro já está no Rio de Janeiro, São Paulo. Já está no Rio de Janeiro fazendo exames. Amanhã. Eu falei o quê? Ribeiro não. O Ribeiro Cebolinha, também tá? está no Rio, né? Ribeiro também está. Também, assim a gente espera. Está indo lá para Belo Horizonte. Domingo tem o jogo com o Galo, tá? Mas o Everton Cebolinha já está lá no Rio de Janeiro fazendo os exames. Amanhã faz mais exames complementares. Vai ser confirmado e deve ser confirmado neste sábado pelo Flamengo. E aí pode estrear a partir do dia 18 de julho. É importante que a gente fale isso. Só a partir do dia 18 de julho, que é quando as janelas estão abertas para esse tipo de contratação. Vamos lá, seguindo o nosso Sport Center, a gente já disse que o Flamengo enfrenta o Galo, o jogo que acontece no Independência no domingo às 4 horas da tarde. E a Duda Gonçalves tem as informações